dia mais uma vez. Bom dia. Vixe, foi baixo, fraquinho. Bom dia. Bom dia. Agora sim. Estamos muito contentes de estarmos aqui neste domingo, reunidas e prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria que a gente pensasse nisso nessa manhã. O culto não é para nós, não é sobre nós, é para Deus. Amém. É o momento que a gente vai dizer, Senhor, Ele está ali sentado no trono e está olhando o que é que a gente está oferecendo para Ele. Então a gente precisa oferecer o melhor. Então vamos... O versículo. Salmos 96, 1 ao 2 diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação, dia após dia. Amém. Então vamos cantar, vamos louvar. Nós sugerimos que esse lado possa me acompanhar nos cânticos que estiverem e o lado de lá possam acompanhar a Melissa, tá bom? Vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos.
poder, louvor, adoração, tudo ao nosso Rei Jesus. Já nos preparando para a ceia, vamos entoar esse cântico. Fala sobre a entrega do nosso Senhor na cruz por amor a nós. Mais uma vez, esse lado pode me acompanhar e o lado de lá pode acompanhar meu. Jesus Cristo, meu amigo, Ele me ama, eu o amo, ressurgido, Ele volta, venha Cristo, em Jesus, amigo temos, mas chegando, que eu e meu irmão, Ele manda, que dependemos toda Aleluia, amém. Ceia. Jacira. Ceia do Senhor, Jacira. Vamos entoar mais um louvor?
assim me rendo a Deus. Oh, assim me rendo a Deus. Somente a ti adoro, somente a ti adoro, somente a ti o louvor, somente a ti o louvor, da pura e graça que precisamos, Senhor. Oh, que precisamos, Senhor. Somente a ti adoro, somente a ti adoro, somente a ti o louvor, somente a ti o louvor, da pura e graça que precisamos, Senhor. Oh, que precisamos, Senhor. Amém. Irmãs, bom dia a todas. Bom dia! Eu vou só dizer como é que vai ser a ceia, tá bom? Depois que Marlene, que é a irmã que vai fazer a ceia, preparou isso tudo bonitinho, ela está no quarto ainda se arrumando. Então, assim, depois que Marlene falar, vem por fila, pega aqui essa fila, viu, Tati? Você vem e tal, a outra fila vem, tá bom? Assim, sequência. Isso. Bom dia! Bom dia! Momento importante. A ceia do Senhor é a celebração de uma semana que nós vivemos na presença do Senhor. Amém. Às vezes a gente só pensa que é o alimento que vai nos dar força durante a semana, sim. Mas também é a celebração de uma semana lutando contra o pecado. Eu vou pegar um texto que nós todos conhecemos, que está em Mateus, capítulo 26, de 26 a 30. Enquanto comiam, tomou o Senhor Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos, dessa hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino, convosco no reino do meu Pai. Capítulo 27. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele clamou por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvar. E Jesus, clamando outra vez, com grande clamor, entregou o Espírito.
não foi por causa dos pecados dele, foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado, foi por causa do pecado da humanidade que ainda não se arrependeu. A ceia do Senhor é o momento da gente refletir como que eu estou considerando o sacrifício de Jesus, a dor dele, o abandono dele na cruz pelos nossos pecados. Como que eu valorizo esse sacrifício? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Versículo 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba-se do cálice. Não é porque nós pecamos que a gente não deve participar da ceia. Pelo contrário, é o momento da gente refletir, pedir a Deus perdão e comer o pão, tomar o cálice, para que a gente possa continuar. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor. Então nós também recebemos do Senhor. E a ceia do Senhor tem que ser feita exatamente como Ele nos ordenou. Então, é por causa do sacrifício de Jesus Cristo em favor dos nossos pecados. Então vamos orar. Eu vou orar pelo pão e pelo suco da videira de uma vez, e vocês podem se servir. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas e que está em todos os lugares. Louvado, Deus, e engrandecido seja o teu nome. Pai, eis-nos aqui, mulheres, que somos desafiadas todos os dias a fazer a sua vontade. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe os pecados que nós cometemos durante a semana. Cada um deles que o Senhor bem conhece, e o Senhor também conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa fé. E hoje, Pai, nós estamos aqui celebrando uma semana que nós vivemos na Sua presença. Que o Senhor, Pai, possa abençoar esse pão que simboliza o Seu corpo que foi massacrado por causa dos nossos pecados. Que o Senhor abençoe, Pai, esse suco da videira que representa o sangue do Seu Filho puro, inocente, derramado em favor de cada um de nós. Somos imensamente gratas ao Senhor, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de participar da ceia em memória do Senhor. Nesse primeiro dia da semana, como o Senhor nos lembra, e junto, Pai, com o corpo do Senhor, esse corpo que se reúne nesse local, essas nossas irmãs tão preciosas, que valeu o seu sangue. E é isso que nós queremos, Pai, a força do Senhor, para prosseguir em mais uma semana de desafios. Renova-nos, Senhor Jesus. Ainda que não haja flores no nosso caminho durante essa semana, que o Senhor nos faça lembrar que nós estamos asseguradas, que nós estamos seguras nas Suas mãos. Nos ajude a vencer o mal e também
a proclamar as suas virtudes. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém.
Todas participaram? Vamos ler o versículo de capítulo 4 de Filipenses 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmãos, ainda que não haja flores no caminho, e nos alegremos no Senhor. Quero pedir desculpa, né, a toda a irmandade, né, as irmãs, porque quem faria a ceia seria eu, mas eu estava arrumada e na saída me deu uma dor tão grande na barriga que eu tive que voltar para o sanitário, né? Mas graças a Deus encontrei aqui nossa irmãzinha, né, que fez por mim. Eu agradeço muito. Deus abençoe a todas vocês. Amém. A ceia do Senhor está encerrada. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos lá. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder e vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o perder. Por quê? Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Aleluia, amém. Vamos ter um perdão. Bom dia, que a paz do nosso Senhor esteja sempre presente em cada coração, amém? Amém. Bem, quando falamos em oferta, podemos ver na Bíblia que temos dois tipos de ofertas.
Ofertas que foram agradáveis a Deus e ofertas que foram desagradáveis a Deus. E temos vários exemplos de ofertas agradáveis como de ofertas desagradáveis. Podemos ver, assim, exemplos de ofertas desagradáveis de pessoas que, no momento da oferta, elas mentiram. Elas ofertaram um valor e, no entanto, disseram que tinham ofertado outro, achando elas que poderiam enganar a Deus. Mas a Deus ninguém engana, porque Deus conhece os corações. Temos também exemplos de pessoas que, durante a oferta, ela foi lá e ofertou ao Senhor, mas não porque elas tinham desejo no seu coração de ofertar, mas sim porque ela teve inveja do seu próximo, teve raiva no seu coração. E essa oferta também foi desagradável a Deus. Temos também exemplos de ofertas desagradáveis a Deus, de pessoas que, no momento da oferta, elas ofertavam, e ofertavam até um valor muito alto, mas não porque elas queriam agradar a Deus, mas sim porque queriam se aparecer, achando elas que poderia ser melhor do que qualquer aquelas outras pessoas que estavam ofertando. E essa oferta também foi muito desagradável a Deus. Mas também podemos ver exemplos de ofertas agradáveis a Deus, de pessoas, né, que o pouco que ela tinha na mão, ela não olhou se ela ia ficar sem nada, se ia passar por necessidade. Não, ela foi lá e ofertou ao Senhor. E essa oferta foi agradável a Deus. Temos também exemplos de oferta de pessoas que ela plantou, suou para plantar, né? Mas na hora da colheita, ela não pensou nela. Ela pensou em separar o melhor para Deus. E foi lá e ofertou ao Senhor. E essa oferta também foi agradável a Deus. Temos também a oferta de pessoas que elas não tinham dinheiro, não tinham bens materiais, mas o que foi que elas ofertaram? Ofertaram o seu amor, a sua dedicação para com a obra de Deus, a sua dedicação para o serviço do Senhor. E essa oferta, gente, foi muito agradável a Deus. E hoje, quando nós olhamos para nós aqui, vamos olhar para trás, vamos ver que foi muito deserto até chegarmos aqui. Mas como o próprio tema fala, ainda que não haja flores no caminho, até aqui esteve Deus conosco. E quando olhamos para nós e vemos que hoje esse evento, se é possível, está acontecendo, em primeiro lugar, porque Deus permitiu. Amém. E segundo lugar, por causa de cada uma de nós que aqui se encontram. Por quê? Porque uma ofertou o seu dinheiro, outra ofertou seus bens materiais, outras ofertaram o seu amor, a sua dedicação para o serviço de Deus, ofertou a sua comunhão para estar ali, clamando ao Senhor para que tudo viesse dar certo. E para a honra do nosso Senhor, tudo deu certo até aqui, né? Mas temos um alerta muito importante na Bíblia para todas nós. Vamos lá em Mateus 5, 23, 24. Que diz: portanto, se você for até o altar para dar a sua oferta e se lembrar ali de que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta lá, mesmo diante do altar. Primeiro, vá e faça as pazes com aquela pessoa. Depois volte e dê a sua oferta. Que possamos, irmãs, meditar muito nessa passagem. Olhe para o seu coração e cuidado para que a nossa oferta de amor, de dedicação, também não venha a ser desagradável a Deus, assim como foi dessas pessoas que eu dei exemplo aqui. Lembre, Deus conhece os corações e Ele sabe de tudo. E também podemos ver assim que oferta maior Deus fez por nós, né? Que foi dando seu Filho para morrer por nós pecadores, né? Vamos orar pela oferta. Senhor nosso Deus, Pai eterno, todo-poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, Pai. Porque hoje, se estamos aqui unidas, é porque o Senhor ofertou o seu Filho amado, querido, sem pecado algum, para morrer por nós, pecadores, naquela cruz, Senhor.
E essa oferta não tem preço, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor por toda nós, Senhor. E nesse momento, Senhor, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada uma de nós. E que toda a nossa oferta de amor, dedicação, possa chegar a Ti como um aroma suave, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome do Teu amado Filho Jesus, é que oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixe te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus, somente a Ti, Jesus. E assim foi feita a oferta do Senhor. Amém? Peço a todas agora, se puderem ficar de pé, para que entoemos nosso louvor a Deus com graça, santidade, harmonia. Vamos lá. Vocês farão a primeira voz, né? A tua graça, começa com a tua graça e nós vamos ecoar. É bastante pra mim a tua graça, receber a salvação e o perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É
Bom dia a todas. Quero falar aqui sobre a palestrante, né? Eu disse que Marlene é a mais rebelde das minhas palestrantes, mas na verdade não é. É essa de hoje. E Marlene, pelo menos, pegava tudo atrasado, mas entregava. Essa, de jeito nenhum, se recusou integralmente a fazer um vídeo, os dois vídeos, o de convite e o de apresentação. Então eu quero apresentar a vocês a nossa irmã Iracema Maltês. Iracema, ela congrega na congregação do Bonocô, em Salvador, Bahia. Está na fé há muitos anos, ela é casada, o marido dela está servindo lá na cozinha, aprendendo a ser cozinheiro, né? E está saindo muito bem, viu? E ele só tem 16 anos, mas e lá é uma pessoa que tem ajudado muito o trabalho da igreja aqui em Salvador, no Bonocô, onde ela congrega. Ela tem 3 filhos, um já está com o Senhor, 2 está aqui ainda. Então, queremos que você receba muito bem Iracema, com o que ela vai falar para vocês, tá bom? Amém. Passei o bastão. Ótimo. Bom dia, irmãs. Bom dia. Eu peço a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Abacuque, e para ficar fácil para todo mundo, vocês abrem Mateus e voltam 4 livros: Malaquias, Zacarias, Ageu e Sofonias. Aí fica bem fácil. Abacuque, ele traz várias lições muito importantes para nós. Com ele nós vamos aprender quem nós somos diante de Deus, quem Deus é para cada um de nós, o que Deus já fez, o que Ele continua fazendo, o que Ele ainda fará por cada um de nós. E também no que Deus Ele já fez, Ele está fazendo e ainda fará em cada uma de nós. E também que impacto, quais são as mudanças que isso vai produzir nas nossas vidas. Abacuque, nesse livro, ele está dialogando com Deus. E não tem coisa mais maravilhosa, né, de que a gente conversar com Deus. E o que a gente vê nesse livro é que Abacuque faz questionamentos a Deus e Deus responde. Olha que coisa muito linda. Deus está aqui pronto para nos ouvir e mais ainda se dá ao trabalho de nos responder. Então, eu vou iniciar aqui lendo o Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça
nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, essa é a primeira oração para Deus. Nós vemos aqui um homem angustiado, perplexo, sofrendo. Por que ele está sofrendo assim? Diante da situação, do lugar onde ele vive. É uma situação de completo abandono da vontade de Deus. A iniquidade está presente. O povo está virando as costas para Deus. E ele está muito angustiado. Então ele pergunta: até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar? O Senhor me responde. E para entendermos, irmãs, o que está acontecendo aqui, nós vamos nos situar na história, rapidamente. Isso aqui está acontecendo há mais ou menos 2.700 anos atrás. Abacuque, ele está muito perplexo de ver o povo de Deus abandonando Deus. E isso está acontecendo em Judá. Mas quem é Judá? Judá é formada de duas tribos, Judá e Benjamim. Não são 12? Mas houve um rompimento, uma separação. Até aqui Israel teve 3 reis. Saul, Davi e Salomão. Mas com a morte de Salomão, quem herda o trono é o seu filho, Roboão. E aí, Roboão, ele herda um reino muito carregado, muito caro, muito carregado de impostos, de opressão do povo. E daí o povo começa a reclamar, se rebelar. E vai até Roboão. E o que é que ele faz? Ele se aconselha com os anciãos. Os anciãos dizem: olha, devia aí. Mas aí ele vai se aconselhar com os coleguinhas, jovens. E aí o que é que eles aconselham a Roboão? Não, alivie não. Piore mais ainda. Oprima mais o povo. E é a partir daí que acontece a separação. Separação sempre é muito desastrosa, né? Então, 10 tribos vão para um lado, né, que chama o Reino do Norte, com capital em Samaria. Daí a gente entende, né, e vamos entender por que os samaritanos, né, e aquela rixa que até Marlene citou. E Judá, com a tribo de Benjamim, forma o Reino do Sul. E é aí que se registra toda essa situação de calamidade que Abacuque está aflito, angustiado, vendo o povo de Deus se afastando, e ele, né, então ele está clamando a Deus. E Deus, ele está colocando um peso em cima de Abacuque, uma responsabilidade de que ele está ali presenciando aquele estado de degradação do seu povo, uma degradação física, né, porque o povo está sofrendo os efeitos, uma degradação moral, né, uma degradação espiritual. E Deus não deixa Abacuque sem resposta. Vamos continuar lendo, acho que é muito importante. Deus dá a primeira resposta para Abacuque. No capítulo 1 ainda, no verso 5 em diante, nós vemos que Deus responde assim: Abacuque, vedes as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que
que vós não crereis quando vos for contado. Sabe? Quando a gente espera uma resposta de Deus e a gente quer ouvir uma resposta que agrada, né? A nossa alma, a nossa expectativa, corresponde àquilo que a gente espera. Mas quando ela não vem, quando a resposta de Deus é aquele não, ou é aquela resposta que deixa a gente no chão. Olha o que Deus responde. Abacuque: eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, Abacuque, e terríveis, e criam eles mesmos. Eles mesmos criam o seu direito, a sua justiça e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros, eles chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar aquele povo. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Olha que tristeza. O povo de Deus sendo cativo, mesmo como areia. A quantidade é tão grande como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras, eles as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem fazendo-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Eles não reconhecem Deus. O poder deles são eles mesmos. Quem são esses caldeus? Esses caldeus, irmãos e irmãs, são os babilônios. Eles vão levar o povo cativo para a Babilônia. E é bom a gente aqui entender que o cativeiro assírio é diferente do cativeiro babilônico, porque o rei do norte já tinha sido levado cativeiro assírio. Mas como é que eles faziam? Eles vinham, conquistavam e faziam aquela destruição, matavam, mas eles pegavam aquele povo que eles levavam cativo, eles levavam para outra nação, outro lugar. E eles traziam povos para ficar naquele lugar, habitar ali. É tudo junto e misturado, como o mundo quer que a gente fique. Junto e misturado, não dá certo. Então, foi o que aconteceu? Eles perderam a identidade deles. Deixaram que os princípios do mundo invadissem, né, a vida deles. Então, assim ficaram eles sem os princípios de Deus. Por isso que os judeus tinham aquela rixa com eles, né? Achavam eles puros. E daí vem aquela coisa com o samaritano. Mas o cativeiro babilônico, eles faziam como? Exatamente como Deus está descrevendo aqui para Abacuque. Eles acabavam com tudo. E a mira deles, tanto que ele fala aqui que é como os lobos, né? Ao anoitecer, eles têm uma visão privilegiada, então ninguém escapa à visão deles. Não adianta se esconder, eles vão achar, eles vão caçar, eles vão atrás, eles vão conseguir. Então eles pegavam, o alvo deles eram aqueles mais sábios, os nobres, os ricos, aqueles que podiam, né, fornecer coisas para eles. Eles levavam cativos. E eles deixavam a terra
acabada, desolada. E só os doentes, os muitos já idosos, que não tinham mais, né, muita coisa para oferecer para eles. E é nessa levada que a gente vai ver Daniel, os amigos dele, né? Então é bom a gente saber, para a gente entender por que Abacuque está falando tudo isso aqui que nós vamos ver daqui a pouco. E Abacuque, na sua segunda oração, que nós vamos ver agora, ele ora invocando e exaltando o caráter de Deus. Abacuque 1, versículo 12, ele diz: não és tu, Senhor, desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, o Senhor tolera os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Esses versículos, irmãos, mostram Abacuque fazendo a sua própria avaliação de justiça. Ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor está colocando pessoas que são perversos. Nós somos pecadores, mas eles são muito piores do que nós. E o Senhor está usando essas pessoas para nos maltratar, para nos punir, para nos disciplinar. Então, ele estava atordoado, ele não estava entendendo nada. Mas Abacuque, irmãs, ele faz algo que é muito interessante, é muito importante. Olha o que ele diz, nós vamos avançar por causa do tempo. Ele diz assim no capítulo 2, continuando a sua oração, no versículo 1, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque não está entendendo nada. Senhor, por favor, eu vou ficar aqui na minha torre de vigia e eu não vou sair daqui, eu vou orar, eu vou ficar esperando até o Senhor me dar a resposta, porque para mim está muito difícil compreender tudo isso. Isso é muito importante. Deus não nos dá o direito de a gente ficar, né, atordoado, perplexo, sem estar entendendo nada, mas a gente tem que saber qual é a perspectiva de Deus, não a nossa. E é isso que Abacuque está fazendo aqui. E olha o que Deus vai responder para Abacuque. No capítulo 2, verso 2, 3 e 4, são os versos que nós vamos ler. Deus vai responder, eu vou pedir a liberdade para as irmãs e misericórdia de mais nada. Para eu ler os versos em 3 versões, eu acho muito importante. Abacuque 2:2 diz assim: Deus dizendo, Abacuque, olha, escreva a visão e grava sobre tábuas. Essa é a versão Almeida Revista Atualizada. Para que a possa ler até quem passa correndo. Muitos dizem que daí vem aquele princípio, né, de outdoor, que a gente passa e, né, tem cerveja, tem festas, né, cantores, né, tudo que o mundo quer colocar lá em cima para a gente passar e enxergar. Eles colocam outdoor. Então, bem interessante. A NVI registra assim: escreva claramente a visão
em tábuas, para que se leia facilmente. E a Nova Bíblia Viva diz assim, é Deus falando, Abacuque, escreva a minha resposta em tábuas com letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem facilmente e sair correndo para contar a outros. Correndo. É urgente. Não pode ficar só para nós. Não pode ficar só para nós. Tem que contar. E ainda os versículos 3 e 4, agora eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A Nova Bíblia Viva diz assim: essas coisas eu planejei. Não esqueçamos, irmãs, é Deus falando. Porém, elas não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa certamente ocorrerá e não se atrasará. Anote isto: os homens perversos confiam em si mesmos. Seus desejos não são bons e acabam fracassando. O justo, porém, ele confia em mim, confia em Deus e viverá. A NVI registra dessa maneira: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Irmãs, essa visão, ela foi dada e registrada pelo nosso Deus. 2.700 anos estamos aqui, ouvindo. Olha que bênção. É muito importante. E esse versículo é tão importante que vai ser usado em 3 cartas no Novo Testamento. Em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11 e em Hebreus capítulo 10, versículo 37 e 38. Paulo, ele usa esse versículo, que o justo viverá pela fé, como base para todo o livro de Romanos. E em Romanos 1, no versículo 15, ele diz: estou pronto para pregar o Evangelho. Mas por que, Paulo, você está pronto? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Só está preparado para pregar o Evangelho quem não se envergonha do Evangelho. Porque o Evangelho é a única coisa que pode produzir filhos regenerados para Deus. Mas por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, Paulo, por que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê?
Porque no Evangelho é revelada de pé em pé a justiça de Deus. E por isso, o justo viverá por fé. No Evangelho, a justiça de Deus foi revelada e Jesus, ele foi punido, não deixando o pecado impune. O pecado não ficou impune. Jesus pagou por mim, pagou por você, pagou por todos nós. No Evangelho, a justiça de Deus foi revelada pagando Jesus da cruz do Calvário. A penalidade com a sua própria vida. No Evangelho, a justiça de Deus, ela foi revelada recebendo Jesus sobre ele mesmo. A penalidade que era minha, que era sua, que era nossa. Nossas obras, irmãs, não causam justificação. Nossas obras são consequência da justificação. Amém. Verdade. Não há qualquer cooperação, qualquer participação sua ou minha, a não ser com o pecado. É só por isso que nós entramos. E, como nós vimos, Abacuque, ele estava criando o seu próprio senso de justiça. A gente vê isso muito claro nos versículos 4, final do versículo, ele diz: o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ele estava estabelecendo a sua própria forma de justiça. E no verso 11 também, ele fala, verso 13, ele fala: o perverso, ele devora aquele que é mais justo do que ele. E Deus, ele colocou Abacuque, vem cá, eu vou colocar você aqui, ó, para você compreender que a justiça não é como você acha que é. E no capítulo 3, Abacuque, ele vai sair da incompreensão, da aflição, da angústia, e vai passar ele compreendeu a resposta de Deus, ele silenciou e emudeceu. Não precisava mais ele ficar ali contra-argumentando, contendendo ali, diante de Deus. E ele vai proferir uma oração em forma de canto, onde o que é que Abacuque vai fazer? Ele vai trazer à memória dele tudo o que podia trazer esperança para ele. E pode isso também se repetir para nós. Nos momentos de aflições, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Então, o que é que Abacuque fez? Ele começou a refletir nos feitos poderosos de Deus, na ação de Deus, na história, mostrando, irmãs, que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. É Ele quem dirige a história. Não somos nós que vamos dizer para Deus o que Deus vai fazer. Então, ainda que as circunstâncias que nos angustiam, que nos afligem, pareçam incompreensíveis para nós, mas nós vamos ficar confiando em Deus. Amém. Nós vamos nos submeter à vontade de Deus e vamos caminhar com Deus. E é isso que Abacuque vai nos ensinar aqui nessa oração do capítulo 3, que eu vou passar todos os versículos e vou para o versículo 16 do capítulo 3. Abacuque, ele ficou tão impactado em todo o seu ser que ele se prostra diante de Deus nessa oração maravilhosa. E no versículo 16 ele fala: ouviu, quer dizer, eu estou ouvindo o Senhor Deus, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos
me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Não é bem assim, irmãs, que nós ficamos quando a angústia, a aflição, as tribulações da vida bate e rompe a nossa vida assim, e avassala a nossa vida. Como é que a gente se sente, né? Mas Abacuque, ele é maravilhoso assim, porque ele vai nos mostrar as aflições e também vai nos mostrar como a gente procede em meio às aflições. E as aflições de Abacuque, ele vai relatar, né, que isso vai se dar, como Deus disse que iria acontecer. Ele diz, no versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Podem ler em voz alta, irmãos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Irmãs, aquele povo era um povo estritamente agrícola e de pastoreio. Então, tudo que Abacuque está relatando aqui é o que fazia parte da realidade da vida deles. Ele fala da figueira. Ainda que a figueira não floresça, o figo não é um fruto, é uma flor. E esse figo servia de alimento, mas não só de alimento. Servia também como remédio. Eles faziam uma pasta e aquela pasta era aplicada em diversas doenças e como tratamento para os ferimentos dos guerreiros, né, dos homens, que havia muita guerra naquele contexto. E também servia de proteção, porque a figueira dá uma copa, né, grande e oferecia consolo, descanso, debaixo daquele sol escaldante daquela região. A videira produzia a vide, e agora, sem o produto da vide, o alimento, que são as uvas, o vinho, a gente sabe que isso é muito importante para as celebrações, e estava tudo comprometido, porque onde que eles iam achar vinho? Nós vemos no Novo Testamento Jesus numa festa onde faltava vinho e o constrangimento. Jesus estava ali para suprir. As oliveiras também, alimento, remédio e luz para os candeeiros, senão era escuridão. Os campos sem mantimento, então trabalho, comida, ovelhas que produzia lã para se cobrir no inverno e castigava. Muita gente está assistindo frio aqui, imagine, naquele contexto. E gado no curral, porque os animais trabalhavam em pares, né, arando a terra. Então esse é o contexto de Abacuque, mas se a gente trouxer para os nossos dias, é tudo que a gente também clama, né? Quando falta o trabalho, quando falta o alimento, o sustento. Quando a aflição bate, chega nas nossas vidas, é desolação total. E é isso que Abacuque está sentindo aqui. Mas ainda assim, muito embora, ainda que Abacuque vai contar o seu segredo. Qual o seu segredo, Abacuque? Ele diz assim, o Senhor, não,
Todavia eu me alegro, ainda que seja tudo, que as circunstâncias estejam desanimadoras, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, é a minha força. E o que é que Deus faz? Ele faz os meus pés como os da costa e me faz andar em lugares altos. A costa, irmãs, é a fêmea, né, do servo, da cabra montês. E esse animal é maravilhoso, é espetacular. Como que Deus usa, né? Não é daqui do nosso contexto, mas vamos rapidamente, viu, Mari? As costas, elas ficam em lugares muito íngremes, onde os morros elas alcançam as alturas que é impossível para outros animais. Então, elas se camuflam, elas ficam em lugares assim que quase nem dá para perceber onde ela está. E você olha assim aquele desfiadeiro, você fala, ela vai desabar lá embaixo, e ela vai, e com aquela leveza, parecendo que elas estão bailando. E elas vão e vão e vão em lugares inimagináveis. Não dá para andar por ali, mas as costas andam. E assim somos nós. Amém. Com Deus a gente anda em lugares. Amém. Ninguém diz que a gente vai suportar por coisas que a gente não vai aguentar, mas com Deus é a nossa força. Amém. E Ele faz a gente caminhar. Ele faz a gente andar sorrindo, alegre. Essa mulher é doida, o que está acontecendo? Eles não sabem que a nossa força é o Senhor. Amém. E a costa, os servos, eles têm um ponto fraco. Eles não acumulam água, né? Eles têm uma necessidade muito grande de água. Porque eles precisam descer e beber água. E no Salmo 42 é tão lindo, né? Que fala que como a costa aspira por água, assim a minha alma, né, suspira por Deus. E é interessante que quando elas estão à busca, né, de água, elas têm um faro muito aguçado, e elas ferem a pata, que é tão importante para elas fazerem, né, alçar alturas. E se elas se ferirem, elas viram presas fáceis para os inimigos. E elas têm que achar água, porque elas lavam os seus pés e os inimigos não podem, né, não conseguem farejá-las. Então, como essas costas suspiram por água, nós temos que suspirar, aspirar o tempo todo para estar na presença do Senhor. Amém. Porque os inimigos, as tribulações, as angústias, elas não vão nos derrotar. Elas não vão prevalecer sobre Amém. nós. Assim como a costa tem, né, essa arma poderosa que Deus deu para elas, nós temos o nosso Deus. Amém. E Abacuque, ele fala mais ainda, que Deus, ele nos faz andar em lugares altos. É lá que Deus quer que nós habitemos. Eu vou correr agora, porque eu preciso fazer algumas aplicações de Abacuque para cada uma de nós. Abacuque, o nome Abacuque significa abraçador. E ele se abraçou à causa do seu povo. E nós, irmãs, precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente abraça. Porque o que nós abraçamos é aquilo que nós somos, aquilo que a gente abraça. E nós devemos ter muito cuidado para não abraçarmos coisas que não são da vontade de Deus. Amém. E Abacuque, ele se colocou na torre de vigia, esperando a resposta de Deus, né? E será que nós estamos separando tempo para ficar vigiando, orando, buscando a perspectiva de Deus? Abacuque, ele usa expressões como, ó meu Deus, ó meu santo, ó minha rocha. E ele se alegra, ele exulta no Deus.
Então, vamos se relacionar com Deus continuamente, todo dia. Não vamos deixar que as distrações do mundo, são tantas coisas que nos levam para longe de Deus. Não deixa a gente se ocupar de Deus, de meditar nele. Então, vamos aprender com Abacuque a ter um relacionamento contínuo, diário, que não seja inconsistente com Deus, superficial, usar Deus quando é conveniente, né? Usa e descarta, se utiliza, mas depois coloca de lado. Não vamos agir assim. Abacuque, ele experimentou o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, irmãs, não significa que Deus não está agindo. Vamos ter muito cuidado com isso, né? Deus está agindo. E muitas vezes não é silêncio, é que a gente não está ouvindo Deus falando. Porque o barulho que a gente promove ao nosso redor, a gente fica tão agitada, a gente olha tanto para o problema. A irmã Kátia falou, né? Que a gente fica tão assim olhando para o problema, mas nós devemos fitar os nossos olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador de nossa fé, conforme Hebreus 10, 37 e 38. Que Jesus ele vai vir, é isso que a gente anseia. A gente anseia tanto a volta de Jesus, e é isso que a gente está ansiando. Então vamos aqui, ficar esperando, ansiando, olhando, aguardando a vinda de Jesus. Abacuque, ele intercedeu por seu povo, e nós podemos e devemos interceder uns pelos outros. Mas também nós devemos lembrar que nós temos intercessor, né? Jesus, ele está intercedendo por cada uma de nós junto ao Pai. O Espírito Santo intercede por nós. Abacuque, ele aprendeu a não concentrar no problema, mas sim em Deus. Ele ensina que os nossos olhos devem ficar fitos em Deus. Aí sim, que é Hebreus 12, 2. Porque Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Abacuque ainda, irmãs, nos ensina uma grande lição, que ele recebeu uma sentença, um peso, uma responsabilidade sobre ele. E nós também. Nós recebemos um peso, uma responsabilidade. Sabe qual foi? Tomar a nossa cruz e seguir Jesus. E negar nós mesmos, né? Mas a gente nunca pode esquecer que essa cruz vai ser trocada. A cruz um dia nós vamos receber uma coroa, a coroa da vida. Amém. Abacuque, ele ficou abalado ao ouvir de Deus as aflições que ele ia enfrentar. Mas o que é que ele fez? Ele confiou em Deus. Ele saiu da crise. E nós também. Nós não fomos feitos para ficar presas na crise. Jesus já tinha nos advertido. Vocês vão passar. Vão passar por aflição. Vocês não vão ficar nas aflições. Então, irmãs, vamos ouvir essas promessas de Deus. Quando a crise chegar, não. Eu vou chorar, eu vou falar com Deus. Eu vou dizer, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas eu vou ouvir Deus. E eu vou sair. Eu vou ficar, exultando no Deus da minha salvação. Amém. E finalmente, irmãs, Abacuque aprendeu que justo é aquele que Deus justifica. O justo não é aquele que eu acho que é justo. Não é eu dizer, mas eu acho que eu mereço mais do que Cati. Não é o meu achômetro, não é o que eu acho, é o que Deus diz. Amém. Nós jamais devemos ser tentadas a viver como se nossas obras nos justificassem diante de Deus. Não. Não é por obra, não é por comparação, não é por minha avaliação, não é pelos meus méritos, não é pelos resultados que eu tenho na minha vida, pelas realizações, pelo que eu faço. Amém. Não. É unicamente pela fé, mediante o
do sacrifício de Jesus Cristo. E por isso, só por isso, nós vamos render glória só a Ele. Amém. Não vamos fazer nada para que a gente apareça, para que a glória fique, olha como eu sou, olha como eu fiz. Não, é unicamente para Deus. Vamos dar glória, louvor, toda a honra e toda a glória para o nosso Deus. Amém. Não é maravilhoso esse livro, irmãs? Leiam, Amém. desfrutem bastante de Abacuque, da palavra de Deus. Amém. Eu estava falando ali no finalzinho ali com a irmã. Quando nós escolhemos esse tema, eu fico pensando assim, Deus vai... Bem, vocês escolheram esse tema, né? Mas eu acho que vocês ainda não sabem o que é esse tema. Espera um minutinho que eu vou mostrar para vocês. Vão passar por ele, vão vivê-lo todos juntos, porque nós passamos 2 anos, né, passando por essas aflições. Dia após dia era com o irmão que a gente ouvia lá nos Estados Unidos, lá em São Paulo, lá em Minas Gerais. Eram pessoas do nosso lado. Aí vem muito desemprego, vem a questão das dificuldades todas que nós estamos passando ainda, essa carestia que a gente ainda está de falta de alimentação, para a gente realmente viver e perceber que ainda que não haja flores no caminho, nós nos alegraremos em nosso Deus. E Ele nos dá isso, né? Nós somos um corpo e vivemos com Ele. Vamos ficar de pé, irmãs? Vamos aproveitar que agora a gente pode tocar umas das outras e entoar esse cântico, matando a saudade. Estamos terminando esse curso, estamos terminando o seminário, algumas vamos nos ver no próximo seminário, então vamos matar já essa saudade, tá? Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim vem ajustar
E mãe, vamos sentar para fazer o sorteio